O governo Milei já pode ser considerado um milagre econômico? Fica comigo que eu vou te contar tudo sobre os primeiros meses do governo Milei na Argentina. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever e curtir, dar um like aqui que nos ajuda bastante. O YouTube gosta dessas métricas, tá bom? Bem, qual que é o intuito desse vídeo aqui hoje? A gente falar um pouquinho sobre os primeiros meses do governo Javier Milei na Argentina, explicar o que ele conseguiu fazer já nesses primeiros meio ano de governo, né? Ele tomou posse em dezembro, nós estamos agora gravando o vídeo em julho, e mostrar alguns resultados que estão impressionando, tá? Realmente, eu mesmo confesso que eu não acreditava que em poucos meses ele conseguiria já alguns resultados como ele vem conseguindo. Então, primeiro a gente precisa entender, né, o que aconteceu na Argentina, né, o porquê que ela chegou nesse patamar, para depois a gente falar um pouquinho sobre o que o Milei vem fazendo. A Argentina, infelizmente, ela foi governada por muitos presidentes populistas ao longo das últimas décadas, tá? Não foi questão de anos que ela chegou aonde ela chegou, foram décadas de governos populistas que foram inchando a máquina pública, né? Ou seja, gastando mais, dando subsídios onde não se deveria dar. Isso foi criando uma série de distorções econômicas, um desemprego muito alto, uma inflação descontrolada, uma taxa de juros de mais de 100% ao ano. Então, no final do ano passado, a inflação registrada estava em 250% no acumulado do ano, e a taxa de juros básica da economia 100%. Então, realmente era um cenário caótico, né? E dentro desse caos surgiu um político economista libertário por convicção, chamado Javier Milei, que no início todo mundo duvidava e no final ele acabou se elegendo presidente da República e tomando posse em dezembro do ano passado. Eu mesmo confesso que eu duvidei que ele teria capacidade para fazer muitas coisas, não pela intenção dele, mas sim por congresso, pressão, mas a situação estava tão caótica que precisava ser tomada algumas medidas. E essas medidas ele vem conseguindo implementar. Então, assim, só para ter uma foto, né? Hoje, ele já conseguiu diminuir bastante a inflação. Para vocês terem uma ideia, a inflação de janeiro foi de 20%, fevereiro 13%, março 11%, abril 8% e agora em maio, último mês registrado, 4%. Então ele já teve uma queda muito grande na inflação. E um outro indicador impressionante também, a Argentina começou a registrar superávites nas contas públicas, ou seja, o que aconteceu? Ela está arrecadando mais do que está gastando. Isso desde 2008 não acontecia assim meses seguidos de superávit na Argentina. E ele, no início do mandato dele, ele já conseguiu isso. Então são vitórias realmente impressionantes e isso já está refletindo nos números, né? Como eu citei antes ali anteriormente, principalmente a inflação. Dentre as principais medidas econômicas tomadas, tá? A primeira delas foi o corte de gastos. O Javier Milei ele entrou com esse discurso, né? E foram propostas de campanha e isso que tem possibilitado a inflação ceder na Argentina. Então, ele cortou pela metade o número de ministérios e secretarias, né? E quem não vai lembrar, na campanha ele tinha um vídeo que ele ficava lá arrancando assim os ministérios, né? Uma parede, assim, um adesivo, ele ficava arrancando. Então, assim, ele cumpriu essa promessa de campanha, reduziu pela metade o número de ministérios, ele cortou funcionários públicos com menos de um ano de função, a lei permitia, ele foi lá e cortou tudo, suspendeu obras públicas por um ano, suspendeu toda a publicidade do governo na imprensa por um ano e reduziu os subsídios do setor de energia e transporte. Então, lá na Argentina, tanto a energia elétrica quanto o transporte era subsidiado, e isso tinha um peso muito grande nas contas públicas. Ele cortou esse subsídio, então hoje
o consumidor paga cheio, e isso fez também uma grande diferença nas contas públicas, né? Então, essas foram as primeiras medidas para ele conseguir já esse superávit nos primeiros meses de governo. É claro que também teve consequências negativas, né? Esse corte de gastos, ele gerou inúmeros protestos, né? Inclusive das universidades, né? Que alegavam não ter recursos para retomar as aulas no segundo semestre. Também entre os aposentados, né? Eu acho que grande parte da despesa do governo é previdenciária, e os aposentados eles já vinham recebendo um reajuste inferior à inflação nos anos anteriores, e esse ano não foi diferente, né? Então isso tudo teve consequências, e também uma consequência na atividade econômica, tá? O PIB retraiu nesses primeiros meses de governo. Isso é normal, porque na Argentina muito do indutor do PIB era o gasto público, né? Isso já era esperado, o próprio Milei já falava disso, e ele fala de uma retomada em V, que seria chegar num patamar mais baixo de PIB agora ainda esse ano, de 2024, e depois a atividade retomar com o investimento privado, com o investimento exterior chegando para o país, em função dessa reestabilização da economia que ele está fazendo. Outro grande avanço do governo Milei foi no câmbio, né? Para quem viajou para a Argentina aí recentemente, nos últimos anos, né? Viu que lá tinha uma variedade de câmbios, né? Tinha o câmbio oficial, depois se criou o câmbio blue, e próximo da última eleição se criou o blue do blue, né? Então o mercado perdeu tanto a confiança na moeda, né? Que nem o blue mais confiava, se criou o câmbio blue do blue, né? Então realmente foi um período muito crítico ali para a economia. E o que o governo Milei fez, né? Ele pegou e desvalorizou o câmbio oficial, né, para aproximar ele do blue. Na verdade, o que ele fez foi reconhecer o que a moeda valia na prática, né? Então ele já pegou e já aproximou da realidade a moeda oficial, que antes ela estava supervalorizada, tá? Isso também foi um grande avanço na área econômica. Outra grande vitória do governo Milei foi a Lei de Bases, que foi recentemente aprovada. É uma lei que foi proposta inicialmente com 600 medidas, e aí vale fazer um parênteses, ela foi desidratada para passar no Congresso, né? Ela acabou passando com 200 medidas, e a gente destaca aqui principalmente, né? Abriu espaço para privatizações, para parcerias público-privadas, para investimentos em infraestrutura, reforma administrativa, todas elas com o intuito de melhorar a situação fiscal da Argentina e deixar a área pública mais eficiente. Ah, Luciano, pô, que legal esses avanços econômicos do governo Milei, mas como isso está refletindo para as pessoas que moram no país, né? Então eu separei aqui algumas notícias, né, que podem elucidar isso um pouco, tá? Então, assim, os bancos na Argentina, eles voltaram a oferecer crédito imobiliário de longo prazo, que era algo que eles não faziam antes. Por quê? Eles sabiam que o trabalhador lá ia tomar um empréstimo, o juro ia continuar subindo, que a inflação ia continuar subindo, ele não teria como pagar. Então, eles simplesmente pararam de oferecer crédito. E agora eles estão retomando, e já existe uma fila de argentinos já tomando o crédito imobiliário para adquirir seus imóveis, coisas que não aconteciam nos últimos anos. Até já está se ressaltando aqui, já está se falando, né? O setor da construção civil, industrial no país já está respondendo, já está tendo uma melhora. Outra coisa, o próprio FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, já destacou os avanços feitos pelo governo Milei, e isso deve trazer muito investimento para o país, o que vai gerar muito emprego também. Então, outro ponto muito positivo. Outro ponto que a gente pode ver um reflexo disso é na Bolsa. A Bolsa Argentina, desde que o Milei assumiu até agora, está numa forte valorização, com muitas empresas, principalmente do segmento financeiro, subindo mais de 100% nesse período. São reflexos bem importantes para o pessoal de lá. Aqui até a gente pode fazer um paralelo, né, nesse meio ano agora, entre governo Milei versus governo brasileiro, aqui o governo do Lula, né? Se a gente olhar a bolsa lá, usando os ETFs aqui, ETF de Bovespa, ETF de Merval, que é a bolsa lá argentina,
A Argentina está numa alta aí de mais de 14% e o Brasil aqui numa queda aí de 10% no momento que eu gravo esse vídeo, né? Então, a gente vê que os governos, essas políticas econômicas, política monetária, política fiscal, ela reflete diretamente na nossa vida. E nós aqui, meu trabalho aqui na consultoria de investimentos é montar um portfólio preparado para qualquer cenário. Então, eu vivo falando isso para os investidores aqui que eu presto consultoria. Pô, a gente tem que ter um portfólio que, se o dólar subir muito, a gente esteja protegido. Se a inflação subir muito, a gente esteja protegido. Então, esse é o meu trabalho aqui na consultoria. Quem tem dúvidas se o seu portfólio está bem montado para esse cenário que a gente está vivendo aqui no Brasil e no exterior, me chama aqui, pode me mandar aqui nos comentários, eu vou deixar um link aqui na descrição também. Eu ou alguém da minha equipe, a gente entra em contato, a gente faz uma primeira reunião gratuita e a gente avalia o seu portfólio de investimentos. Por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, convido vocês a curtirem, se inscreverem no canal. E caso tenham interesse em mais conteúdos assim relacionados à economia, macro, me falem nos comentários que eu vou produzir mais, tá bom? Até a próxima.